Hello, hello. Então estamos aqui, Week 2, né? Semana 2. As explicações da semana 2 do primeiro ano do ensino médio do Patch 6, ok? Língua inglesa. Então, gente, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem like, que vocês compartilhassem esse vídeo, tá bom? Então, logo depois do joinha aí, né? Logo depois da vinheta, vocês vão ver essas explicações, essas orientações para vocês fazerem. Vamos lá? Ok. Na última semana vimos a data de Labor Thanksgiving Day, a data do Honor Workers, no caso do Japão. Pense nos trabalhadores dos mais diversos âmbitos com os quais você convive. De que forma prática você pode viver honoring workers diariamente, né? Honrando os trabalhadores diariamente? Escreva 7 exemplos. Um para cada dia da semana, para você não se esquecer. Preencha o planejamento abaixo. Exemplo, agradecer e até mesmo elogiar padeiros e funcionários pelo atendimento, por terem ido verificar se já estava saindo pão quentinho e por terem respeitado seu lugar na fila, mesmo que um chegado tivesse vindo para a fila depois de você. Mesmo que sejam cumprimentos de atribuições de trabalho que muitas vezes consideram ser obrigações que não devem ser agradecidas ou reconhecidas. É tão bom receber um atendimento ou serviço digno, não é mesmo? Agora é a sua vez. Então aqui, ó, Weekly Planner, né? Um planejador, um plano semanal. Então tem aqui Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta e Friday, sexta. Né? Então o que vocês vão fazer? Ó, se liga na educação. Subject Português, né, matéria português, literatura, literature, English, arts, physical education, né? Então aqui, ó, você vai ter português, literatura, inglês, artes e educação física, né? Qual que é o tópico? Honoring works, né? Qual que é a ideia que vocês vão colocar aqui, né? Em honrar os trabalhadores nessa segunda-feira, nesse dia. O que vocês iriam fazer? No PET, fazer o que no PET? Qual PET que vocês vão fazer nesse dia? Olha as matérias aqui. Se liga na educação, History, Geography, Sociology, Philosophy. Então é História, Geografia, Sociologia e Filosofia, né? Que é o tópico que vocês vão colocar, né? Honoring workers. Qual que é quem que vocês vão honrar? Qual trabalhador vocês vão honrar na terça-feira? Coloca aqui a ideia de fazer o quê? E o PET, qual PET vocês vão fazer? Se liga na educação, Subject Math, matemática, né? Trabalhadores que vocês vão honrar, o PET vai fazer, e assim por diante, tá, gente? Aqui, ó, Biology, Physics, Chemistry, né? Biologia, Física e Química. E aqui, Enem, revisão do Enem, tá? Então, vocês vão colocar aqui, tá bom? Na semana 1, observamos que a origem da celebração de Thanksgiving se deu nas festas da colheita, Harvest Festival, com uma economia baseada principalmente na agricultura. Desde a antiguidade, os povos ao redor do mundo celebravam a colheita, a coroação de todo um trabalho árduo, desgastante e cheio de incertezas e medos de chuvas em excesso ou com menor incidência que o necessário, pragas, fertilidade do solo, dentre outros fatores, parte da preocupação cotidiana do agricultor. Leia a seguir um texto falando sobre como a sociedade atual precisa voltar a valorizar esse serviço tão dispendioso e também tão vital que é o do plantio, cultivo e colheita. Harvest Festival or Thanksgiving. Today, Harvest Festival or Thanksgiving is celebrated every year, but just as in the case with Christmas and Easter, few people in the Western Hemisphere are aware of the true meaning of this custom. In a time when many people just go to the supermarket and buy whatever takes their fancy, it's not surprising that people don't seem to be aware of how much time and effort it takes to grow plants from seed to the fruits, vegetables, and cereals they buy, because nowadays all of these are available all year round. However, our ancestors
knew what they were thankful for, which is why some forms of celebration have been held for millennia. At first, people made sacrifices to various gods and goddesses, often in the form of an animal which was killed for the purpose, or by living or even burning fruits, vegetables or cereals. Vamos lá então, primeiro na tradução, né? Vou ajudar vocês, tá? Festival da Colheita ou Ação de Graças. Hoje o Festival da Colheita ou Dia de Ação de Graça é celebrado todos os anos, mas assim como o Natal e na Páscoa, poucas pessoas no hemisfério ocidental estão cientes do verdadeiro significado desse costume. Em uma época em que muitas pessoas simplesmente vão ao supermercado e compram o que lhes agrada, no entanto, nossos ancestrais sabiam pelo que eram gratos. E é por isso que algumas formas de comemoração são realizadas há milênios. No início, as pessoas faziam sacrifícios a vários deuses e deusas, muitas vezes na forma de um animal que era morto para esse fim, ou deixando, ou mesmo queimando frutas, vegetais ou cereais. Ok? Vamos lá então. Vamos aqui. What is the relation established by the author between Thanksgiving, Christmas and Easter? Responde em inglês. Então, qual é a relação estabelecida pelo autor entre a Ação de Graças, Natal e Páscoa? Então, vocês vão escrever em inglês, né? Então, tá bem aqui no comecinho, tá, gente? Aqui, ó, ele fala tá bem por aqui assim. Number 3. Por que o autor afirma "It's not surprising that people don't seem to be aware"? Não é surpresa, né, que as pessoas parecem não estarem cientes, né? Responde em português. Por que o autor afirma, né, que não é surpresa das pessoas estarem cientes, que eles não têm noção do quão é importante, né, essas pessoas que trabalham para a gente? Então, vocês vão responder em português aí, tá? Segundo o dicionário Michaelis, ancestrais são todos aqueles que viveram nos séculos passados e dos quais um povo é a continuação. Você se lembra de todos aqueles que foram parte da formação do Brasil? Relacione abaixo os povos que nos constituíram. Ao falarmos sobre a festa da colheita, a raiz da atual celebração Thanksgiving, sobre como os povos da antiguidade tinham como cultura festejar a safra, uma curiosidade pode naturalmente aparecer. Será que os povos que já viviam no Brasil possuíam algum tipo de festa de colheita? Os nossos ancestrais, que em 1530 eram estimados em 1,5 milhão de indígenas, realizavam a festa da gratidão? O que aconteceu no percurso de nossa história que nos fez perder uma celebração tão nobre, o fomento da gratidão, e tão valorizado ao redor do mundo? Onde foi parar a festa da colheita das muitas tribos indígenas do Brasil e por que não demos continuidade? Então vocês vão pesquisar aí, né? E vão responder essas perguntas aí, tá? Vocês podem colocar a opinião de vocês. Number 4. O texto a seguir é parte de nossa seção História. Observando as imagens do texto e o título, quais aspectos da cultura brasileira o texto vai abordar? Gente, eu iria então aqui, ó, né, ler com vocês aqui o texto, mas olha o tamanho do texto que o pessoal colocou aqui para vocês. Eu ia ficar um ano lendo esse texto aqui, né? Entendeu? É muito grande o texto, então para não ficar perdendo muito tempo, não vou ler esse texto com vocês, tá? Normalmente eu gosto de ler os textos, mas é muito grande, vai ficar muito grande. Então vamos lá. Number 5. Após a leitura do texto, identifique e descreva o assunto específico do texto, tá? O que eu vou ajudar com vocês? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar na tradução do texto com vocês, porque uma vez ajudando na tradução do texto, fica mais fácil vocês fazerem os exercícios. É mais fácil ajudar na tradução do que ter que ler tudo isso e depois passar a tradução. Então aí fica muito grande, né? E vocês vão cansar muito, vão acabar não querendo assistir o vídeo, tá certo? Então vamos lá, ó, eu vou ajudar nesse texto enorme que estão colocando, muita atividade, muita atividade, sou completamente contra nisso.
Estou colocando aqui a minha opinião. As tradicionais festas juninas celebram as abundantes colheitas no Brasil. Pratos tradicionais, fogueiras, fogos de artifício e as coloridas bandeirinhas penduradas no alto da rua são alguns dos elementos que compõem as festividades conhecidas coletivamente em todo o Brasil como festas juninas. Seja um grande evento da cidade, uma feira ao lado de uma igreja ou uma tenda de palha fora da casa de uma família, a celebração costuma fazer parte das festividades tipicamente realizadas em junho, que têm suas raízes em rituais de colheita. A festa milenar, no entanto, foi se transformando ao longo dos séculos, mas permaneceu uma manifestação cultural dos laços entre o homem e o campo. A festa junina é uma celebração profundamente arraigada na cultura brasileira, tendo a comida como elemento fundamental de identidade. Afirma o historiador Morelli Abraão, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. As festividades são mais marcantes nas regiões norte e nordeste do país. A professora Lourdes Macena, bolsista de Tradições Populares do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará, IFCE, afirma que as expressões culturais assumem formas diferentes de um lugar para outro. Muito da música e da escrita é sobre quentão. Não bebemos aqui no Ceará, a gente pega o aluá, disse ela. De base vínica, que vem de vinho, fortemente apimentada, o quentão traz calor até junho, quando começa o inverno no hemisfério sul. O aluá, por sua vez, é indígena em sua origem e costuma ser preparado com abacaxi. Vamos ver aqui. Origem. Segundo Abraão, as festas juninas, ou de acordo com Abraão, as festas juninas datam do século XII e têm origem nas festas pagãs. Os antigos acreditavam que celebrar a deusa Juno, vista como a protetora de casamentos, nascimentos e mulheres, traria colheitas abundantes, observou ela. A Igreja Romana, porém, não gostou dessas celebrações populares e iniciou um processo de assimilação, conectando-as com o calendário litúrgico. É o período de solstício de verão na Europa, por isso está fortemente ligada à semeadura e colheita, acrescentou ela. Quando aqui desembarcaram colonizadores de Portugal e padres jesuítas, foram confrontados com as tradições indígenas em torno da preparação do solo para a agricultura, que também visava trazer colheitas abundantes. Os índios também estavam acostumados a fazer festas nesse período, acrescentou ela. O professor Macena explica algumas das diferenças regionais. No Nordeste, por exemplo, as raízes culturais fazem parte da culinária tradicional. Batata, mandioca, inhame, usamos muito. Comemos cozidos, assados no fogo, observou ela. Existem também diferenças linguísticas relacionadas ao modo como o milho, o ingrediente-chave em muitas receitas típicas da festa junina, é preparado. O pudim chama canjica, no Nordeste é conhecido como curau. Peraí, que eu baguncei aqui. O pudim, chamado canjica no Nordeste, é conhecido como curau no Sudeste. A sobremesa, conhecida como canjica no Sudeste, é o mungunzá nos estados nordestinos. Tem também a pamonha, um bolinho que pode ser salgado ou doce, geralmente embrulhado em palha de milho. Eles são facilmente encontrados em todo o país, principalmente em Minas Gerais, Enorme. Imagina se eu tivesse que ler tudo isso, gente, em inglês primeiro. 5. Após a leitura do texto, identifique e escreva o assunto específico do texto. O texto falando sobre o quê? B. O que os índios faziam em junho no período pré-colonização? C. Por que realizavam a festa? D. Qual relação se estabelece entre as festas da colheita indígena e o Thanksgiving e o Dia de Ação de Graças? Então, só prestar atenção na tradução que eu fiz para vocês. 6. Observe as imagens e texto abaixo. Essa comemoração de Thanksgiving se refere a qual país? De acordo com as imagens, o que você pode dizer sobre o que é feito nesse país? Então, vamos ver aqui, que país será que é esse? Another country that celebrates Thanksgiving by way of honoring the harvest is Malaysia.
They observe the Kamatan Harvest Festival, which is celebrated in the state of Sabah in Malaysia by the native ethnic Kadazan Dunsuns people for the month of May, culminating in the 2-day public holiday that's celebrated throughout the country. Rice is very important in the Kadazan Dusun communities, and it's the main ingredient in the dishes served during the festival. Rice wines are also made and widely consumed. There are numerous ritual ceremonies that take place during the month-long festival. The closing for the festival, the Umabat ceremony, takes place on the last day of the month-long celebration. It's the liveliest ceremony filled with a ton of different games and activities, including traditional dance and sound performances. Então, Malásia, né? Malásia. Outro país que celebra o Dia de Ação de Graças como forma de homenagem à colheita é a Malásia. Eles observam o Festival de Colheita de Kamatan, que é celebrado no estado de Sabah, na Malásia. É comemorado pelo povo da etnia Sadazan Dusuns no mês de maio e culmina com um feriado de 2 dias que é celebrado em todo o país. O arroz é muito importante nas comunidades Kadazan Dusun e, como tal, o arroz é o ingrediente principal dos pratos servidos durante o festival. Os vinhos de arroz também são produzidos e amplamente consumidos. Existem inúmeras cerimônias rituais que acontecem durante o festival de um mês. A cerimônia de encerramento do festival, chamada de cerimônia do Umabot, ocorre no último dia da celebração de um mês. É a cerimônia mais animada e repleta de vários jogos e atividades diferentes, incluindo dança tradicional e apresentações musicais. Number 7. De acordo com o texto, o evento Kamatan Harvest Festival ocorre ao longo do mês de maio. Ele conta com a participação de todo o país? Explique. Então, é só ver aí o que eu falei na tradução, né? Number 8. Which food is considered important in this community? How is the ingredient used to prepare this meal present along the celebrations? Responda em inglês. Então, gente, essa aqui está em inglês, então a gente já pode ir direto lá no texto, né, e achar, né? Então, aqui, ó, está falando aqui, né, no segundo parágrafo, está falando aqui qual que é o alimento que é mais importante, tá bom? Então, eu vou responder em inglês aqui. Number 9, which food is considered important in Brazil and more specifically in Minas Gerais and in your family? Talk about breakfast, lunch and dinner. Então vocês vão falar aí, né? Vamos ver aqui, ó, meatballs é o quê? Bolinha de carne, como é que chama? Esqueci o nome. Almôndega. Pancakes, né? Que são panquecas. Pizza. Rice, arroz, né? Salad, salada. Sanduíche. Sausage, salsicha, né? Ou então pode ser a linguiça, tá? Uma coisa meio assim. Scrambled eggs, né? Aquele ovos mexidos, né? Batido ali. Soup, sopa. Spaghetti, né? Que é espaguete, né? Macarrão. Steak, né? Que é um bife, né? E toast, que é uma torrada. Então vocês vão falar aqui, ó, desses aqui, né? Qual que é considerado importante no Brasil, em Minas Gerais e na sua família, né? Vocês vão falar aqui, ó, tá certo? Desses aqui. Example, olha o exemplo. In my family, we usually have bread and coffee for breakfast. In Brazil, we always have rice and beans for lunch. Sometimes we have soup for dinner. Então, dei um exemplo aqui, ó. Na minha família, nós normalmente, né, comemos pão e tomamos café no café da manhã. No Brasil, nós sempre comemos arroz e feijão no almoço. Às vezes, nós tomamos sopa no jantar. Então, vocês vão pegar de acordo com o que está aqui, vão pegar isso aqui como guia e vão montar o de vocês. Tá bom, gente? Beleza? Fechamos, então, aqui a segunda semana das explicações e orientações do PET 6 de língua inglesa do primeiro ano do ensino médio. Tá bom? Como sempre, mais uma atividade longa, né? Enfim, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, dê um like e compartilhe esse vídeo, ok?
Bye bye. See you. Então é o seguinte, gente. Stay safe, stay home, save lives, ok? Né? Fiquem seguros, fiquem em casa, salvem vidas, ok? Em breve nos encontraremos, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, mais uma vez. Não se esqueçam de dar o like, né? Os professores que quiserem usar o vídeo também, né? Mais uma vez, podem usar, ok? E nos vemos no próximo vídeo. Bye bye, see you guys!